Fala front, fala dev, bem-vindos aí a mais uma aula de LESS. E nessa aula de hoje a gente vai estar vendo aí sobre Guard Comparison. Ou traduzindo aí de uma maneira mais simplista, né? Nem a tradução mesmo, mas seria um if aí do LESS. Seria uma condição, aplique o mixing, por exemplo, ou aplique alguma coisa sobre determinada condição. Então vamos lá, né? Bom, já montei a estrutura aqui de dois parágrafos aqui e cada um vai comportar de uma determinada maneira, beleza? Bom, joia. O que acontece? Se eu quiser utilizar o mixing, né, se você está lembrado, eu vou colocar aqui parágrafo, por exemplo, abre e fecha parênteses e já tem o nosso mixing, né? No caso, esse primeiro mixing eu vou colocar aqui de cor. Color vai receber cor. Joia. Parágrafo, cor. Primeiro aqui vai ser vermelho. Vou começar a usar. Vou colocar um cinza aqui, mais escuro. Vai parecer que eu nem sei cor hexadecimal, né? Então, enfim. Então, joia. Então, aqui, já sabe, até o mixing é um Ctrl+C, Ctrl+V, digamos assim, né? De uma maneira mais simplista. Então, executou o nosso mixing aí e tal. Vou até mostrar aqui. Joia. Agora, eu quero aplicar determinadas condições a esse parágrafo. Por exemplo, se a fonte... Igual, o vermelho ele é muito claro e o cinza pode ser escuro, então o tamanho de fonte pode ser diferente, né? Até a grossura da fonte também pode ser diferente. Então, analisando isso, eu vou aplicar determinadas condições a esse parágrafo, beleza? Então vamos lá. Se o parágrafo, né? Então vou acrescentar mais um parâmetro aqui que seria o size. Tá, beleza, até então joia, mas como que eu vou fazer isso? Se você lembra da aula de namespace, né? Então você tem a palavrinha chave when, que ele serve para comparar. Quando, por exemplo, o size aqui for maior ou igual a 16 pixels, ele vai fazer com que determinada condição, então alguma coisa, beleza? Mas isso também não serve só para pixel. Eu vou deixar esse size como um segundo exemplo, que até vai ser mais interessante ser aplicado. Então vamos deixar só cor. Por exemplo, light. Se a claridade da cor for maior ou igual a 50%, vamos colocar assim, então fonte size vai ser 18 pixels e fonte wave vai ser bold ou 700, né? Então o que isso vai acontecer? Na hora que eu mandar executar aqui, o primeiro, como o vermelho, a claridade do vermelho é maior que 50%, então ele vai receber os parâmetros aqui, dessa condição. Se eu quisesse que o comportamento fosse o contrário, digamos assim, né, menor que 50%, aí colocaria aqui 16 pixels e 300, por exemplo. Nesse caso aqui ele é um pouco claro, mas... Então aí vai ficar algum padrãozinho aí. Beleza? Então esse seria o nosso primeiro aí, Mixing Guard, né? Com Guard Comparison. Então eu vou colocar isso aqui no arquivo separado. Parágrafo 1.less. Joia. Poderia estar usando um @import, né? Também.
Se eu mandar executar aqui, ele vai, né? De um jeito, joia. Então, comentar isso aqui, né? É que agora a gente não vai usar ele, mas beleza. Então vamos criar a nossa segunda condição aí, né? Como uma condição, eu vou colocar o operador end. O que acontece? Se a claridade da cor, vamos colocar assim. Agora eu vou trabalhar com o size também. Só que o size aqui eu não vou estar utilizando ele aqui, tá? Então, por exemplo, criei nosso mixing, né? Só que vou colocar até parágrafo 2 só para diferenciar do outro. Parágrafo 2 size when, se o size dele for maior ou igual a 18 pixels, então eu vou deixar ele de certa forma como ele está, font size 18 pixels, deixar da forma como ele está, beleza. E a cor também vai ficar normal. Digamos que, por exemplo, né, vou colocar aqui, né, então, né, parágrafo 2 aqui, a cor for vermelha, só que o size dele aqui for 18 pixels, então meio que ele não vai se importar, ele vai continuar deixando da mesma forma, né? 22. Você sabe que já é uma fonte alta, então vai deixar como default aí as informações. No caso aqui nem precisaria de cor, né? Porque a cor ele já vai estar pegando do segundo. Beleza? Então, joia. No caso aqui nosso, agora vem a terceira comparação. Se o size for menor que 18 pixels e a claridade for maior que 50% e claridade, então a gente usa esse operador, o end, e abre mais um parênteses, lightness, opa, aqui a roupa, maior que 50%, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Eu posso mudar o tamanho dele, então eu vou aumentar por 1.5, multiplicar por 1.2, 125, né? E font weight, ou então colocar só o font weight também, bold. Então na hora que executar aqui, não vai acontecer nada, porque ele encaixa nas condições de cima. Então vamos fazer com que o parágrafo 2 se encaixe, né? Então F00. Então vamos colocar aqui como 14 pixels. Então, obviamente, ele vai se encaixar quando eu colocar o mixing certo, né? Beleza. Então, deixar uma cor mais clara só para se eu não salvar aqui não compila, né, do jeito que eu quero. Podia ter colocado pink, mas enfim. Então aqui, o que aconteceu, né? Ele caiu na segunda condição, o tamanho foi menor que 18. Só que a fonte dele é muito clara, então ele tem que aumentar um pouquinho essa fonte, porque senão vai ficar difícil de enxergar, né?
No caso aqui eu multipliquei por 1,25, mas poderia ter deixado só bold. Aí a condição você que faz, né? No CSS aí, seu, que você queira. Mas se fosse, por exemplo, que é um cinza aí, vou colocar assim, que é um cinza mais escuro, então ficaria 14 mesmo. Porque não vem necessidade, porque a claridade não caiu aqui nessa regra, beleza? Então vamos lá, né? Acho que já deu para entender aí, pelo menos essa parte, talvez essa primeira parte, né? Então vamos colocar parágrafo 2, um arquivo separado. Ah, esse end aqui você pode ter quantos ends você quiser, tá? Está infinito, mas não tem or. Não faz muito sentido não, aqui. O default seria o OR aqui, né? Nesse sentido. Para quem programa faria um pouco mais sentido, mas no less nem tanto. Parágrafo 2.less. Então, joia. Nós temos nosso segundo parágrafo aí. Deixa ele aqui, né? Comentado. Joia. Beleza. Tem algumas funções aí, né? Como a gente trabalha com mixing, então meio que a gente vai precisar de talvez algumas cositas para determinar se o mix, as variáveis estão sendo passadas certo, né? Porque nem tudo vai ficar dentro de um arquivo. Então, se eu usar um import, meio que ele não sabe o que está lá no outro lado, né? Só você. Então a gente tem algumas funçõezinhas aí para tratar certo tipo de coisa. Parágrafo 3. O nosso mixing de letter spacing vai ser de 1.2. Joia. Só para ter aí diferenciação. Default. Então tá, né? Então vamos lidar aí. Ponto parágrafo. Então o parágrafo aqui vai ter cor e vai ter size. Eu também posso colocar default aqui, tá? Se você quiser, mas no nosso caso aqui não vou colocar por uma questão de usar algumas funções aí para prevenir esse tipo de situação. Então, beleza, né? Vou tirar esse size aqui por enquanto. Se quando aí vamos lá, né? Color, né? Na verdade, então ele vai cair nessa condição aqui, color. Background, por exemplo. Joia. Meio bobinho, mas acho que já deu pra pegar. Então eu vou passar aqui o vermelho, né? Deixar 20% aqui. Joia. Então aqui já deu para entender como é que funcionou, né? Se for cor, se o que o atributo for passado aqui for cor, então ele manipula como cor. Por exemplo, se eu acrescentasse o size aqui, end pixel, por exemplo não, né? Porque tem o pixel, tá? Pixel, parênteses, fecha parênteses,
size, porque você também pode ter porcentagem, você também pode ter outros tipos de coisa. E se for pixel, você trabalha de uma forma. Se for porcentagem, você vai trabalhar de uma outra forma. Se for en, você vai trabalhar de uma outra forma. E unidade de outra forma. Então, fonte size. Beleza. Então, só que aqui, no nosso caso, passar aqui o size, né? Colocar 19 pixels. Que ele caiu na condição, só que eu não passei parâmetro. Beleza. Então, joia, né? Lembrando aqui que também tem a gente pode colocar um default aqui. No caso, como eu não precisaria de passar aqui, então ele cairia aqui, já seria 16 e não precisaria. Mas se eu, por exemplo, colocasse aqui porcentagem 120%, né? Ele já nem cairia, porque não é pixel, é porcentagem. Beleza? Então aí você pode manipular aí com algumas funções. E quais funções que tem? Né? Tem o Scholar, você já viu, né? Tem isNumber, se for número, né? Justamente para trabalhar com essa questão de dark. Também tem verificar se é isString, se é algum texto, né? isURL, que dependendo do que for, você pode dar um import, né? Ou keyword se for uma palavra-chave, por exemplo, green, red, enfim. Percentages, várias coisas aí. Percentagem. Por exemplo, colo. No caso aqui não. Ele sabe que é uma função, mas no caso aqui não vai pegar. Beleza. Então você já sabe que tem algumas funções para verificar se o parâmetro aqui está passando é o correto, né? Então acho que o que está faltando aqui, talvez. Acho que não está faltando mais nada não. Assim, de Guardian Comparison, acho que não. Me lembrando aqui realmente alguma coisa. Você pode fazer só pegando um exemplo aqui mais bobinho. É isso. Realmente é tudo. Isso é tudo, pessoal. That's all. Bom, espero que você tenha gostado aí, né? Deixa seu like se gostou, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? É interessante aí pra você também tá aprendendo outras coisas, outras linguagens, outros recursos. Beleza, é isso e até a próxima. Tchau, tchau.